Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sabrina. Eu trabalho já há 20 anos com vendas. Trabalhei em grandes empresas, pequenas empresas e, inclusive, tive a minha empresa de representação comercial. E eu tô aqui hoje para conversar com o André um pouquinho. Oi, pessoal, tudo bem? Então, como eu disse, eu sou o André, né? Trabalho aí há mais de 20 anos também na área de vendas, principalmente no setor do varejo bancário, finanças, e já fiz de tudo nesse meio, né? Já fui liderado, já fui líder de mim mesmo, líder de pessoas e atualmente sou líder de líderes de equipe também. Então, aí uma carreira praticamente toda aí construída dentro da vendas ligado ao varejo e parte financeira. E a gente está aqui hoje para conversar com vocês aí sobre alguns temas muito relevantes com relação a vendas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que mais assusta hoje, que é vender, né? Conta um pouquinho pra gente aí a sua dificuldade quando o assunto é vender. Então, Sabrina, eu acho que a principal questão que pega bastante foi o que pegou muito para mim no início da minha carreira, principalmente no setor, no mercado que eu trabalho, era algumas travas emocionais. Isso muito ligado à questão daquele mito do que é ser vendedor. Quando eu iniciei no varejo bancário, principalmente, eu era muito tímido. Muito tímido, uma pessoa muito extrovertida, ainda o sou, e eu precisei aprender e entender o que é a venda como ciência. Tanto que no início eu praticamente teve um momento que eu quis até desistir, voltar a fazer o que eu fazia antigamente, porque isso aí acabava me incomodando muito, né? Esse mito que nascia na minha cabeça do que era ser um vendedor, né? Eu tive também algumas travas, principalmente, na verdade, você trabalha no mercado financeiro, mas eu trabalhei muito na área industrial, né? Onde a maioria do público são homens, né? E eu era uma mulher. E ainda começando nesse meio. Então, foi um desafio muito grande de enfrentar pessoas nessa área, sendo mulher, sendo nova, pessoas com formação de engenharia. Então, a área de vendas, né? Onde eu tinha que penetrar era nesse campo. Então, foi uma trava emocional um pouco grande nesse sentido, né? De saber como eu ia ser recebida, como que eles iam aceitar, né, o que eu estava propondo. Então foi uma trava, eu acredito que me bloqueou bastante no começo. Entendo. Realmente essa questão dessas travas emocionais, que eu falo assim, na maioria estão relacionadas a esses mitos. O que mais pegava para mim era principalmente a questão de que o meio que eu venho, que o vendedor ele era um empurrador de produto a qualquer custo. E que também ele tinha que ser o cara mais extrovertido da turma, o cara mais legalzão, o falador. Por quê? Na minha infância, eu cresci no meio de vendedores de carro. Meu pai não tinha uma loja, mas costumava negociar bastante carro. E se tem um estereótipo, e o pessoal que está assistindo a gente aí vai concordar de gente que acha que o vendedor tem que ser aquele cara legalzão, descoladão, malandrão, é o estereótipo do vendedor de carro. Então, quando eu cheguei no meu ambiente de trabalho, eu tinha isso na minha mente. Que se eu não fosse aquele cara, eu não ia conseguir realizar venda nenhuma. E isso me deixou desesperado no início da minha caminhada. E eu sinto que, hoje em dia, o problema não é diferente para muitas pessoas que começam essa caminhada de vendas, e também é um problema recorrente em pessoas que já estão inseridas no mercado de vendas já há algum tempo, e vender passa a ser um sofrimento para ele, porque elas têm essa imagem, né, de que o vendedor ele tem um tipo, né, vamos dizer assim, é um arquétipo, né, construído do que é ser um vendedor. E eu também tive que, para poder vencer esse mito do vendedor chato, de você ser apenas a pessoa que está empurrando um produto, eu tive que mudar a minha mentalidade, né? Porque, na realidade, você não é o vendedor chato que empurra, na verdade, você é o facilitador para uma pessoa que está com uma demanda, para uma pessoa que está com um problema, para uma pessoa que está com uma dor. E você vai facilitar, você vai se conectar com ela de forma que você vai resolver a dor dela, você vai resolver o problema dela. Então, quando você muda a tua mentalidade e você passa a se enxergar, não como eu sou vendedor, não, eu sou um facilitador, um parceiro que vai ajudar aquela pessoa a
atingir o seu objetivo, essa mudança de mentalidade faz você mesmo se enxergar de uma forma diferente, até para você abordar, até para você continuar, né, naquela relação, né, naquela relação que dura às vezes até anos. Essa mudança de mentalidade, eu acredito que seja isso. Como que você enxerga isso? Eu acho que a questão que você falou de se enxergar acho que é o ponto-chave. Por quê? Eu escutei uma frase há algum tempo atrás que ela dizia assim, né? Todo mundo gosta de comprar, né? Mas ninguém gosta de que se venda para eles. Né? Ninguém gosta de se venda para ele. E a pessoa que entra no mundo de vendas, ela também é um comprador. Né, em algum estágio. O vendedor, ele vive esses dois papéis. Então, o vendedor, ele sabe que ele também não gosta que vendam para ele. Então, essa questão que você falou de se enxergar, dessa mudança de mentalidade, é a principal chave para você mudar a sua performance no mundo de venda. Só que isso não é natural. Né? A pessoa que acha que de forma natural ela vai conseguir enxergar isso e mudar essa realidade, ela vai passar muito tempo frustrada nesse meio. Acredito que a melhor forma de você trabalhar essa questão, porque como eu disse, ninguém gosta que se venda para ele, inclusive nós mesmos que somos vendedores, né? Sim. A gente não gosta que ninguém venha vender pra gente, né? É você estudar a venda como uma ciência que ela é, né? Uma parte importante. E digo que a principal parte de uma empresa. Por quê? Não adianta você ter um CEO, um CFO, um gerente executivo, né, uma equipe gigante, se você não tem uma equipe qualificada de vendas, a tua empresa não vai sobreviver, porque é a vendas que vai... É a venda que vai gerar caixa, né? Sim. Então, você acredita que a venda ela pode ser aprendida, não é um dom. Com toda certeza. E pode existir um processo, você pode aprender, ele tem todo um processo que se você seguir, talvez você consiga atingir ali e ser um bom vendedor. Perfeito, com certeza. Hoje a gente tem várias técnicas aí relacionadas ao mundo de vendas. Eu acho que uma das mais conhecidas aí é a programação neurolinguística aplicada a vendas, né? Técnicas, por exemplo, de raporte, reenquadramento, perguntas poderosas, que o pessoal gosta de usar esse termo, né? Que são as perguntas de fechamento, que são técnicas que qualquer pessoa consegue aprender e se tornar um excelente vendedor. Até porque no mundo de hoje, talvez antigamente, quando a informação era uma commodity, né, menos disponível, vamos dizer assim, né, talvez isso até poderia valer. Né? Quando eu falei no contexto que eu cresci ali dos anos 90, que a internet era para poucos, né, e a informação normalmente chegava pelo telejornal ou pelo jornal impresso, talvez isso tivesse alguma força. Mas hoje, com a informação completamente disponível a qualquer pessoa, né? Hoje, qualquer pessoa aí com celular na mão, ela tem acesso à informação. O vendedor, ele precisa mudar esse patamar, deixar de ser um tirador de pedido e, como você usou no início, aí, ser um facilitador. Eu enxergo a venda como isso, a gente conecta pessoas a oportunidades. Porque todo produto, por mais simples ou complexo que ele possa ser, ele é construído por uma audiência específica e essa audiência vai demandar esse produto. Todo produto consegue criar a sua própria demanda. Nosso dever como vendedores é justamente fazer essa ponte, né? Essa ligação. Um ponto que eu queria abordar aqui contigo é que é uma trava também, né? Que é a dificuldade de você ouvir não. Algumas resistências, você escuta não, e aí você já trava ali, né? Não só o momento, tanto a parte emocional, mas você já trava ali e você desiste. Você não procura mais outro vendedor, você acaba se bloqueando e aceita aquela... E você perdeu a venda, pronto, acabou. Com certeza. Essa questão do não para o vendedor, ela é fundamental. Por quê? Hoje em dia tenta se vender na internet, né, que você vai fazer um curso de meia hora, 40 minutos, vai pegar 50 scripts do WhatsApp pronto, isso vai te tornar numa máquina de vendas e você vai vender e não vai se frustrar. E eu digo para vocês, sem medo de errar, como alguém que tem mais de 20 anos de experiência, e a Sabrina também tem, nesse meio, em campos diferentes, mas uma coisa é sempre verdade. Você vai ouvir muito mais nãos do que sim.
E a capacidade de resiliência de você trabalhar o teu emocional e entender que aquilo se trata de negócio e acreditar, principalmente, e aí, pessoal, eu falo que para mim é fundamental, Sabrina, acreditar no método. Né? Porque, por exemplo, no mercado que eu trabalho, a gente tem um método muito específico para vender alguns tipos de produtos. E eu sempre falo para minha equipe, pessoal, confiem no método. Se você for persistente no método, se você for uma pessoa resiliente, fazer muito contato, você vai encontrar o demandante para aquele produto que você está tendo. Agora, se a pessoa na primeira ligação, na segunda ligação não deu certo, desiste. Aí já muda a forma de oferecer. Cada vez que você muda a oferta de oferecer, o modo de oferecer, você tem que pensar que você está recomeçando do zero a tua lista de contato. Né? Às vezes o primeiro cliente não acertou, mas o 15º vai aceitar. Ser vendedor é você encontrar uma necessidade. Sim, uma pessoa com uma necessidade. Então, se você tá com uma pessoa conversando e aquela pessoa não falou não, ela não tá com aquela necessidade. Mas existem muitos necessitados por aí, não é verdade? Então, se você desistir, o campo é grande, você precisa prospectar. Então, você prospecta 1, 2, 3, 15, 10... E a alma é a prospecção. Por quê? Porque você vai prospectar, você vai encontrar vários leads, vários clientes com dor. E aonde você vai entrar? Porque você não é o vendedor, você é o facilitador. Você está encontrando um problema para resolver. Como que você vê isso? Essa questão aí, um dos empresários com mais sucesso que a gente tem no Brasil atualmente é o Flávio, fundador do WhatsApp, né? Ele é fundador do WhatsApp. Ele disse... É uma autoridade no assunto de vendas, né? E eu acho interessante porque ele é um grande empresário. Junto com eles, a gente tem o Adib da CIMED também, que é um grande empresário, e ambos se apresentam como vendedores, né? Por entender que a venda é essa alma. Mas o Flávio, ele falou uma coisa muito interessante, que ele disse, olha, se você precisa fazer 10 vendas, você vai ter que fazer 20 ligações, 30 ligações, 40 ligações, 50 ligações. E não é fácil. Não é fácil. Né? E isso acaba levando a gente para uma verdade incontestável, que ele falou também, eu já vi outros grandes CEOs brasileiros na área de vendas comercial falando, é que o melhor vendedor não é o mais extrovertido, não é o mais legalzão. O melhor vendedor é o mais insistente, é o mais aplicado, é aquele que mais acredita no método que ele utiliza para fazer a venda. É esse que vai ter sucesso. E o que mais oferece, né? Isso, com certeza. Então, bom, eu acredito que esse é um dos grandes medos a ser enfrentado no mundo de vendas, né? O que a gente pode ter de reflexão hoje aqui para deixar para o pessoal? Eu imagino que a maior reflexão de hoje da nossa conversa aqui que a gente pode tirar é justamente entender o que é ser um vendedor. Que você não é só um tirador de pedido, mas você é um facilitador. Você está procurando, essa é a minha visão, né? Você está procurando pessoas para ajudar, para facilitar a vida delas. O que você deixa de reflexão aqui hoje dessa nossa conversa, André? Para mim, o primeiro ponto, né, para quem está nos ouvindo aí também, é você entender que esquece esse estereótipo, né, esse do vendedor. Entender que a venda é uma ciência como qualquer outra, ela precisa ser aprendida, praticada. Quanto mais você pratica, melhor você vai ficar nela. Né? E o segundo ponto, que sim, o vendedor precisa ser um guerreiro. Né? Ele precisa combater o emocional, ele precisa combater questões econômicas que muitas vezes tornam o seu mercado difícil, mas você é uma peça fundamental, eu digo que a principal é o coração de qualquer empresa, porque sem caixa nenhuma empresa existe. E o vendedor é a torneira, né? A gente que abre essa água para dentro. Você pode ter uma estrutura completa, né? Mas se você não tiver um vendedor, você não tem nada. E aqui eu faço até um alerta aí na era das IAs, a gente vive um tempo muito diferente de quando a gente começou aí no início dos anos 2000. A ferramenta tecnológica, ela é um produto essencial para ajudar a gente. Então ela ajuda a qualificar melhores os leads, né, qualificar melhores os mercados, mas é indispensável o fator humano na maior parte dos mercados. Ele é indispensável. Por quê? Porque no momento do fechamento, o profissional ele faz todo o peso da diferença. É ele que vai fazer a diferença. Né? E principalmente, pessoal, vender
pode mudar a tua vida financeira e pessoal. Eu não conheço, Sabrina, você conhece? Eu não conheço nenhum vendedor bom que esteja desempregado. Com certeza. Vender é o seu ganha-pão, você vende coxinha, você vende pano de prato, você vende imóveis, você vende carro. Enfim, né? Vender vender é sobreviver, né? Vender é sobreviver. Quem vende aí sempre vai ter oportunidade. Bom vendedor sempre vai ter oportunidade. Verdade. Se não for medíocre no mercado, você vai ter oportunidade sempre. Bom, então, você que assistiu o nosso podcast até aqui e tem alguma dúvida, tem algum assunto, alguma dor que gostaria de conversar, alguma dificuldade, alguma trava que a gente não abordou aqui, se quiser deixar uma mensagem aqui pra gente, mandar uma mensagem pra gente no direct, fique à vontade. E acredito que seja isso. Você quer encerrar com alguma coisa aqui, André? Se você tiver alguma dúvida, a gente está aqui para ajudar. Contacte a gente, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Lá no Instagram também tem a nossa página na internet, que você pode clicar lá e ser levado ali, onde tem todos os pontos que a gente pode utilizar, ajudar tanto você, vendedor individual, quanto você como empresa, até uma melhora aí na sua questão comercial no que concerne a vendas. E aproveitando, se você tem um tema que você gostaria de ver abordado aqui nessa conversa, que a ideia é ter uma conversa mais tranquila mesmo, de pessoas que vivem o mundo de vendas aí no dia a dia. Deixa sua sugestão pra gente aqui nos comentários, manda no direct lá que a gente vai com certeza aí considerar e vamos enriquecer cada vez mais esse programa. Então tá bom, é isso. Beleza?